Enquanto a minha sogra e a amante do meu marido iam alegremente às compras, eu cancelei todos os seus cartões. A minha sogra ainda não sabe de nada. Não sabe que este palácio em que vive é de minha propriedade. A minha vingança mal começou. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana da Vista Alegre era a única música que preenchia a majestosa sala de jantar. Sobre a mesa, um enorme lustre de cristal da Marinha Grande refletia a sua luz dourada na fria e brilhante superfície de mármore de Estremoz. Este era o palco onde todas as noites se representava o teatro da sua família. Sofia Oliveira, a diretora e protagonista não reconhecida da peça, mexia no seu creme de marisco sem apetite. Naquela noite, tinha preparado o prato favorito do seu marido, João Santos, um ensopado de borrego com vinho tinto. Um processo que lhe levara mais de 5 horas, mas que Sofia empreendera com gosto, na esperança de ver um sorriso de satisfação no seu rosto. No entanto, João comia em silêncio. Os seus olhos pousavam com mais frequência no ecrã do telemóvel do que na sua esposa sentada à sua frente. Este ensopado não está mal, Sofia. A voz de Dona Leonor Torres, a sogra, quebrou o silêncio. O seu tom era seco, mas cheio de espinhos invisíveis. Lembra-me o sabor do cozido daquela modesta casa de pasto que havia perto do meu antigo bairro. Para ser feito por alguém como tu, tem um sabor bastante autêntico. Um elogio envolto num insulto. Sofia estava habituada. Limitou-se a esboçar uma ligeira curva com os lábios, um sorriso pálido que praticara durante anos. Fico contente que goste, sogra. Claro que a mãe gosta. Ela aprecia qualquer coisa que a sua nora faça, disse João, levantando finalmente os olhos do telemóvel. Piscou o olho a Sofia como se fossem uma equipa unida, mas Sofia sabia que aquela defesa era oca. Era simplesmente a forma que João tinha de encerrar conversas potencialmente incômodas, não de proteger a sua dignidade. Não obstante, da próxima vez experimenta uma receita do livro de cozinha francesa que te ofereci, continuou Dona Leonor, pousando a colher com um gesto deliberadamente elegante. A nossa família deve habituar-se a uma cozinha mais refinada, não a estes pratos de tasca. Sofia não respondeu. Limitou-se a olhar para o marido, procurando nos seus olhos um mínimo sinal de apoio, mas o único que encontrou foi o seu olhar esquivo enquanto se servia de água no seu copo, fingindo estar ocupado. Nesse preciso instante, Sofia sentiu-se a pessoa mais solitária no palácio que ela própria construíra. Aquela casa, com as suas altas colunas e móveis importados, parecia mais fria e vazia do que o humilde quarto alugado em que crescera. Depois do jantar, como sempre, a tarefa de arrumar tudo era de Sofia. As empregadas domésticas só trabalhavam até a tarde, uma regra imposta por Dona Leonor para, segundo ela, proteger a privacidade familiar. Na realidade, era apenas mais uma forma de sublinhar a posição de Sofia como a criada pessoal da casa. Enquanto lavava os pratos caríssimos que nem sequer se atrevia a usar para si mesma, Sofia observou-se no reflexo escuro da janela da cozinha. Era o rosto cansado de uma mulher que tinha tudo e, no entanto, não possuía nada. O que o seu marido e a sua sogra não sabiam era que, fora daquela casa, ela era uma rainha. Sofia Oliveira era a fundadora e CEO da B-Dynamics, uma startup tecnológica avaliada em milhares de milhões de euros. Tinha erguido a empresa do zero com o seu suor e as suas lágrimas, mas naquela casa escondia deliberadamente a sua própria luz. Deixava que João parecesse um bem-sucedido chefe de família que vivia dos investimentos da herança do seu pai. Era uma mentira que tinham construído juntos para não ferir o frágil ego de João. Todo aquele luxo, a casa, os carros, as férias, o cartão de crédito sem limite de Dona Leonor, saía das contas de Sofia. Eles viviam confortavelmente sobre os alicerces do seu trabalho, enquanto pisoteavam a sua autoestima sem cessar. Naquela noite, enquanto enxaguava a espuma das mãos, Sofia perguntou-se pela primeira vez: até quando devo continuar com esta farsa?
A dúvida de Sofia não chegou como uma tempestade. Foi mais como um chuvisco persistente que, pouco a pouco, te encharca a roupa até os ossos. Tudo começou com a sua rotina no escritório. Um espaço minimalista e de alta tecnologia que contrastava com o resto da casa e que João e Dona Leonor consideravam o cantinho dos hobbies estranhos da Sofia. Ali, atrás da grossa porta de madeira de carvalho, Sofia despojava-se do seu papel de esposa submissa. Era SO, uma sigla respeitada no mundo dos negócios. Em frente a 3 monitores que mostravam dados e gráficos complexos, vigiava simultaneamente o pulso da sua empresa e as suas finanças pessoais. Foi então que notou uma anomalia. O cartão de crédito que dera a Dona Leonor, normalmente usado para as compras mensais em supermercados gourmet ou para encontros ocasionais com as suas amigas na cafetaria de um hotel, mostrava um padrão de gastos estranho. Havia uma fatura da Elisia Lisboa, uma boutique de malas de luxo na Avenida da Liberdade, por um valor equivalente ao de um carro. Múltiplas transações no Instituto de Beleza Glamour, um salão exclusivo cujos tratamentos custavam o salário de um diretor e, com maior frequência, jantares no Miradouro Celeste, um restaurante de alta cozinha no terraço de um arranha-céus onde a própria Sofia nunca tinha ido. No início, Sofia ignorou. Talvez Dona Leonor quisesse simplesmente dar-se um luxo. Mas as transações repetiam-se quase semanalmente, e sempre nos mesmos dias em que João dizia ter de trabalhar até tarde num novo projeto ou reunir-se com um cliente importante de fora da cidade. A suspeita adensou-se. João tornou-se mais distante. O seu telemóvel estava sempre em silêncio e nunca se separava dele. Afastava-se frequentemente para atender chamadas em sussurros. Por vezes, quando voltava a altas horas da noite, Sofia sentia na sua camisa o aroma de um perfume de mulher desconhecido. Não a fragrância forte e clássica da sua sogra, mas uma doce e moderna. Quando Sofia tentava perguntar, João tinha sempre uma resposta evasiva. Ah, deve ser o perfume de uma cliente, querida. A sala de reuniões era muito pequena. Ou, sabes que odeio falar de trabalho em casa. Dá-me dor de cabeça. O ponto de viragem chegou com uma chamada de Lúcia, a sua melhor amiga desde a universidade. A voz de Lúcia soava hesitante do outro lado da linha. Sofia, estás bem? Claro, Lúcia. Por que perguntas? Respondeu Sofia, esforçando-se por parecer alegre. Houve uma pausa. Sofia ouviu Lúcia respirar fundo. Olha, não me quero intrometer, mas vi o João, por acaso, no El Corte Inglés no outro dia. Ele não estava sozinho. O coração de Sofia bateu um pouco mais depressa. De certeza que estava com um cliente, disse, mais para se tranquilizar a si mesma. Não parecia um cliente, Sofia. E acho que também vi a tua sogra, a Dona Leonor, na mesma mesa da cafetaria, a rir com eles. Mas estava longe, não posso garantir. A chamada terminou num ambiente de desconforto. Sofia agradeceu, mas a sua mente era um turbilhão. Dona Leonor, a rir com João e uma mulher desconhecida. As peças do puzzle começaram a encaixar, formando uma imagem horrível que nem se atrevia a imaginar. O chuvisco da dúvida parecia agora um nubarrão escuro e pesado sobre a sua cabeça, pronto a desatar a tempestade a qualquer momento. 2 dias depois, a tempestade chegou na forma de uma breve mensagem de texto. Naquela tarde, Sofia estava numa videoconferência com a sua equipe de Singapura. Discutia com fluidez e confiança a estratégia de expansão no mercado do Sudeste Asiático. No ecrã, era uma CEO brilhante, mas quando a chamada terminou e o silêncio voltou a inundar o seu escritório, regressou a ser a Sofia inquieta. O seu telemóvel vibrou sobre a secretária, mostrando uma notificação de Lúcia. O seu coração deu um salto. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abriu a mensagem. Era uma única frase. Lamento, Sofia, acho que tens de ver isto. Debaixo da frase havia uma fotografia. O mundo de Sofia pareceu parar. O ar ficou-lhe preso na garganta. A foto
provavelmente tirada às escondidas de uma mesa próxima, mostrava o interior de uma cafetaria de luxo. Ali, sentadas numa atitude de íntima familiaridade, estavam 3 pessoas que ela conhecia muito bem. O seu marido, João, olhava com adoração para a jovem sentada ao seu lado. Era, sem dúvida, a amante, Catarina. Ela apoiava-se coquetemente no ombro de João, mostrando-lhe uma mala nova de uma marca de luxo. Mas não foi isso que destroçou Sofia. O que fez o seu coração em pedaços foi a terceira pessoa na foto, Dona Leonor. A sua sogra estava sentada à frente deles, com um sorriso tão radiante e genuíno que doía. Um sorriso que nunca, nem uma única vez, lhe dedicara. E a sua mão, a mão de Dona Leonor, estendia-se com ternura para afastar uma madeixa de cabelo que caía sobre a bochecha de Catarina. Um gesto maternal, um sinal de aceitação, uma bênção. Sofia sentiu um frio que lhe gelou até os ossos, mais gélido que o mármore do chão da sua casa. A traição de João já era suficientemente dolorosa, mas ver que a sua sogra, a quem servira apesar dos seus constantes desprezos, não só era cúmplice da infidelidade, como ainda por cima adorava a amante, era como receber uma facada pela frente e pelas costas ao mesmo tempo. Ampliou a imagem. Os seus olhos vazios percorreram cada detalhe. A mala que Catarina segurava era da Elísia Lisboa. A mesa estava cheia dos delicados bolos da pastelaria Versailles. Cada encargo estranho no cartão de crédito tinha agora um rosto. O rosto satisfeito de Catarina e o rosto feliz de Dona Leonor. Estavam a banquetear-se com o seu dinheiro, celebrando a sua traição nas suas costas. O copo de água que estava ao lado do seu portátil caiu ao chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços, tal como o seu coração. Mas Sofia não chorou. Era como se as lágrimas se tivessem congelado nas suas pálpebras. Havia apenas um vazio imenso, e esse vazio começou a encher-se lentamente de uma fúria fria e ardente. Olhou para o seu próprio rosto pálido no reflexo do ecrã escuro do telemóvel. A mulher no reflexo parecia frágil e derrotada, mas nos seus olhos havia algo que acabara de nascer. Algo duro, afiado e implacável. O último ato desta farsa acabara de começar. Sofia permaneceu imóvel na sua cadeira durante quase 1 hora, sentada em silêncio no meio dos vidros partidos, deixando que o silêncio do escritório absorvesse a tempestade de emoções que rugia no seu interior. A dor, o choque e a decepção assentaram lentamente, substituídos por uma calma assustadora. Era a calma que precede o tsunami. Levantou-se e caminhou descalça sobre os fragmentos de vidro, sem se abalar. Os seus passos levaram-na até a grande janela que dava para o jardim traseiro, perfeitamente cuidado. Um jardim que ela projetara e pagara, mas que nunca pudera desfrutar em paz. Até agora, acreditara que a sua paciência era uma virtude, que se servisse e se sacrificasse, um dia seria aceite. Que se ocultasse o seu poder, manteria a paz no seu lar e o ego do seu marido intacto. Que ingênua tinha sido. A sua paciência fora confundida com fraqueza. O seu sacrifício fora dado como garantido. Eles, João e Dona Leonor, tinham-lhe tirado tudo. O seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro e agora a sua dignidade. Permitiram-lhe construir este palácio apenas para a transformarem numa criada dentro dele, enquanto traziam uma estranha para se sentar no trono. Acabou, sussurrou ao seu reflexo na janela. A sua voz era rouca, mas firme. Regressou à sua secretária. Com um movimento decidido, voltou a ligar os monitores, os gráficos da bolsa, os relatórios financeiros, os e-mails urgentes dos seus diretores. Agora, tudo parecia diferente. Isto já não era apenas o seu trabalho, era o seu reino. Era a sua fonte de poder, o que construíra com sangue, suor e lágrimas, algo que não permitiria que os parasitas da sua vida pisoteassem. A mulher paciente que cozinhava ensopado de borrego durante 5 horas tinha morrido naquela tarde. O que restava era Sofia Oliveira, a CEO da B Dynamics, uma estratega conhecida por ser fria e calculista.
O longo letargo, como esposa submissa, terminara. A rainha despertara. Pegou no telefone e marcou o número da sua assistente pessoal. Marta, boa tarde. Sim, dona Sofia. Em que posso ajudá-la? A voz profissional da sua assistente soou pelo altifalante. Preciso de várias coisas. Primeiro, prepare um relatório completo de todos os meus ativos pessoais, incluindo propriedades, veículos e contas bancárias. Separe claramente o que são bens comuns do que são bens próprios adquiridos antes do casamento. Entendido, senhora. Segundo, contacte a nossa equipa jurídica. Diga-lhes que preparem uma minuta para um pedido de divórcio e partilha de bens. Anexe como dados iniciais todos os ativos que solicitei no primeiro ponto. Houve uma breve pausa. Marta estava claramente surpreendida. Sim, senhora, farei isso de imediato. E Marta, acrescentou Sofia, a sua voz tão fria como o gelo, a partir deste momento, informe-me em tempo real de cada gasto que seja feito com os cartões de crédito suplementares em nome de João Santos e Leonor Torres. Com certeza, senhora. Após desligar, Sofia abriu uma gaveta da sua secretária. Tirou um pequeno caderno com capas de couro. Na primeira página, escreveu com uma caligrafia nítida e decidida: Operação Recuperar Tudo. O plano começou a formar-se na sua mente. Não era um plano de vingança emocional, mas uma estratégia de negócio calculada. O objetivo era despojar-los de todo o poder e luxo que os tornara tão arrogantes e forçar-los a enfrentar a realidade. Ia fazer-los sentir o que era não ter nada. A primeira execução do seu plano começou na manhã seguinte. Sofia levantou-se deliberadamente mais cedo, vestiu o seu melhor fato de saia e casaco e saiu de casa antes de João e Dona Leonor acordarem. Tomou o pequeno almoço no seu escritório de CEO no 50. Ver o andar, com vista para toda a cidade de Lisboa. A paisagem lembrou-lhe quão vasto era o seu mundo e quão pequeno era o seu problema doméstico visto daquela altura. Exatamente às 9 da manhã, ligou ao seu gestor de banca privada. Senhor Martins, bom dia. Sou a Sofia Oliveira. Dona Sofia, que honra. Em que posso ajudá-la? Preciso que congele todos os cartões de crédito e débito suplementares associados à minha conta, com efeito imediato. Todos os cartões, também os do Sr. Santos e da Sra. Torres, perguntou o gestor para confirmar. Sim, todos. Como motivo, anote simplesmente razões de segurança. Diga que detectamos atividade suspeita, disse Sofia com um tom de negócios que não admitia réplica. Entendido, senhora. Pedido recebido. Vou processá-lo agora mesmo. Em 5 minutos, todos os cartões estarão inoperacionais. Sofia desligou, sentindo uma fria satisfação. O primeiro golpe fora desferido. Noutra parte da cidade, Dona Leonor e Catarina desfrutavam do apogeu da sua arrogância. Depois de uma sessão de beleza, tinham decidido almoçar no restaurante de um hotel de 5 estrelas. Catarina apontou coquetemente para o lavagante termidor e o champanhe mais caro da carta. Dona Leonor, sentindo-se imensamente generosa e poderosa com o dinheiro alheio, simplesmente sorriu e assentiu. Mereces o melhor, querida. A minha futura nora tem de parecer perfeita, disse Dona Leonor, piscando-lhe o olho. Quando terminaram até a sobremesa e a conta chegou, Dona Leonor entregou com ar de suficiência o seu cartão preto ao empregado. Alguns minutos depois, o empregado regressou com uma expressão desconfortável. Lamento, senhora. O cartão foi recusado. O rosto de Dona Leonor enrubesceu. Recusado? Que disparate é esse? Tente outra vez. Deve haver má ligação, retorquiu. O empregado tentou novamente. Mesmo resultado. Continua a não funcionar, senhora. Catarina começava a impacientar-se. Dona Leonor, estalando a língua, tirou outro cartão da sua mala, o de platina. Recusado também. O pânico começou a invadi-la. Tentou com o de débito, o mesmo. Começou a ouvir murmúrios das mesas vizinhas. Sentia o rosto a arder. A vergonha, a raiva e a confusão misturavam-se num coquetel tóxico.
Imediatamente, pegou no telemóvel e marcou o número de Sofia. No seu escritório, Sofia viu o nome da sua sogra a piscar no ecrã. Deixou tocar um par de vezes antes de atender com uma voz ligeiramente sonolenta. Diga, sogra. Sofia, o que fizeste aos meus cartões? Por que é que nenhum funciona? A voz estridente de Dona Leonor ressoou sem necessidade de pôr o altifalante. Sofia afastou o telefone do ouvido por um momento. Ah, não funcionam? Perguntou, fingindo surpresa. Será um problema da rede do banco? Ou talvez tenha introduzido mal o PIN? Tente mais tarde. Não mintas. Sei que foste tu. Reativa-os agora mesmo. Lamento, sogra. Estou a meio de uma reunião muito importante. Não posso ser interrompida, respondeu Sofia com calma, e sem esperar resposta desligou. Olhou para o ecrã do seu telefone e desligou-o. Podia imaginar o pânico e a fúria da sua sogra do outro lado. Podia imaginar o rosto mal-humorado de Catarina, cujos planos de uma vida de luxo acabavam de ser frustrados por um dia. Um pequeno e frio sorriso, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo, desenhou-se nos lábios de Sofia. O jogo acabara de começar, e desta vez ela tinha todas as cartas. A porta principal da imponente mansão abriu-se de rompante com um estrondo que quebrou o silêncio da noite. Dona Leonor entrou como um furacão, com o rosto congestionado pela ira e pela humilhação. Atrás dela, com cara de poucos amigos, seguia a Catarina. A humilhação no restaurante fora épica. Depois de todos os seus cartões serem recusados, foi Catarina quem teve de pagar com o seu próprio cartão de débito, uma despesa imprevista que a fez resmungar durante todo o trajeto de táxi. Sofia esperava-as na sala de estar. Estava sentada tranquilamente num sofá individual, com uma chávena de chá de jasmim quente nas mãos, como se esperasse por convidados de honra. A imagem enfureceu ainda mais Dona Leonor. Sofia Oliveira gritou, a sua voz ecoando na sala de tetos altos. Como te atreves a humilhar-me assim em público? Quem diabo pensas que és? Sofia bebeu um golo lento de chá antes de pousar a chávena sobre a mesa. Levantou o olhar e fitou a sogra com uns olhos frios e desconhecidos, um olhar que Dona Leonor nunca antes vira. Eu estou apenas sentada na minha casa. Sogra. É a senhora que entrou a gritar a estas horas da noite. Quem de nós duas está a faltar ao respeito aqui? Dona Leonor ficou de boca aberta. A réplica calma e afiada deixou-a sem palavras por um instante. Até agora, Sofia sempre fora a nora que baixava a cabeça e pedia desculpa por qualquer falta, real ou imaginária. Mas a mulher que tinha à sua frente era diferente. Catarina, sentindo o ambiente hostil, decidiu intervir com um tom meloso. Sogrinha, acalme-se. De certeza que a Sofia não o fez de propósito. Não é, Sofia? Para a próxima, não te esqueças de pagar as faturas dos cartões a tempo, que depois a tua sogra passa vergonhas. Foi um erro fatal. Os olhos de Sofia cravaram-se em Catarina. O seu olhar era tão afiado como um bisturi. Primeiro, nunca me esqueci de pagar nenhuma fatura. Segundo, não me lembro de te ter convidado para a minha casa. E terceiro, Sofia fez uma pausa, deixando que cada palavra penetrasse os assuntos entre a minha sogra e eu não são da incumbência de nenhuma estranha. O rosto de Catarina empalideceu instantaneamente. O seu estatuto de futura nora, do qual tanto se gabava Dona Leonor, pareceu evaporar-se sob o olhar de Sofia. Procurou com os olhos por João, que acabara de descer as escadas, atraído pelo barulho, esperando que ele a defendesse. Dona Leonor finalmente recuperou a voz. Não é nenhuma estranha, é a futura esposa do João e a minha futura nora. Quem em breve será uma estranha aqui és tu. Não passas de uma esposa inútil que nem sequer consegue gerir as finanças da família. Sofia esboçou um leve sorriso, um que não chegou aos seus olhos. As finanças da família? Quer mesmo que falemos sobre isso, sogra? Porque, que eu saiba, as pessoas que nunca contribuíram com um único euro para estas finanças são as que mais exigem e mais gritam. A farpa foi dirigida com precisão a Dona Leonor e a João simultaneamente.
João, que permanecera em silêncio até então, sentiu que devia intervir para defender a mãe e a amante. Mas antes que pudesse abrir a boca, Sofia já se tinha posto de pé. "Estou cansada. Vou descansar", disse ela. O seu tom era final. Passou pelos três, ainda paralisados pelo choque, e subiu as escadas em direção ao seu quarto, sem olhar para trás uma única vez. Naquela noite, pela primeira vez, Dona Leonor sentiu que algo estava muito errado. Estava habituada a viver naquela casa como uma rainha, onde cada palavra sua era uma ordem. Mas naquela noite sentiu-se despojada do seu poder pela nora, a quem sempre tratara como um capacho. A sua ira não conseguira nada mais do que desconcerto e um estranho vislumbre de medo. A tempestade que ela desencadeara não era mais do que uma brisa comparada com a fria calma da Sofia, que despertara. Depois de Sofia desaparecer no seu quarto, Dona Leonor despejou a sua frustração restante sobre João. "Vê a esposa que escolheste. Atreve-se a responder-me. Como seu marido, tens de a pôr no seu lugar. Vai falar com ela agora mesmo e diz-lhe para reativar todos os meus cartões", exigiu, puxando-o pelo braço. João, com o orgulho ferido pela atitude gélida de Sofia, sentiu-se desafiado. Ele era o homem da casa, ou pelo menos sempre acreditara nisso. Com passo arrogante, subiu ao quarto. Encontrou Sofia de pé em frente ao armário, a escolher um pijama de seda como se nada tivesse acontecido. A cena enfureceu-o. "Sofia, a que veio aquela atitude lá embaixo?", perguntou em voz alta. "Por que é que faltaste ao respeito à minha mãe? E por que é que bloqueaste os cartões?" Sofia virou-se e olhou para ele com um rosto inexpressivo. "Simplesmente estou cansada de ser insultada na minha própria casa, João. E o dos cartões foi uma medida de segurança rotineira. Segurança, uma ova. Fizeste-o de propósito para humilhar a minha mãe à frente da Catarina. Estás com ciúmes, não é?", acusou João, tentando encontrar uma razão que o seu ego simples pudesse processar. Sofia soltou uma pequena risada, seca e sem humor. O som incomodou João. "Ciúmes, João, garanto-te que o que sinto neste momento está muito acima de uma emoção tão simples. Não quero saber", retorquiu João, voltando ao seu modo arrogante. "Agora mesmo vais descer, vais pedir desculpa à minha mãe e amanhã de manhã reativas todos os cartões. Sou teu marido e isto é uma ordem." Era o momento que Sofia esperava. Pousou o pijama e aproximou-se de João, olhando-o diretamente nos olhos. Já não havia suavidade nem súplica, apenas o olhar de uma CEO a avaliar um funcionário incompetente. João Santos disse com uma voz baixa e perigosa: "Queres mesmo falar de finanças? Queres mesmo falar de ordens e autoridade nesta casa?" João ficou em silêncio. Havia um tom de ameaça inconfundível naquela pergunta. Um nível de poder que nunca ouvira em Sofia. Até agora, ele não tinha a menor ideia de onde vinha o dinheiro dela. Só sabia que estava sempre lá, a fluir para sua conta todos os meses, suficiente para o seu estilo de vida luxuoso e para manter uma amante. Sempre assumira que provinha de investimentos que Sofia geria. "Claro que sim", respondeu, tentando agarrar-se aos últimos farrapos do seu orgulho, embora sua voz tremesse ligeiramente. Sofia sorriu de lado. "Bem, então explica-me, qual foi a tua fonte de rendimentos este mês? Quanto contribuíste para pagar a hipoteca desta casa, a fatura da luz, o salário dos empregados ou até mesmo a comida que acabaste de jantar? Antes de dares uma ordem a alguém, certifica-te de que tens o direito de o fazer." A língua de João colou-se-lhe ao céu da boca. Não conseguiu responder. Nunca trabalhara a sério na sua vida. Tudo o que tinha fora-lhe dado. E naquele momento, sob o olhar penetrante da sua esposa, sentiu-se como um príncipe idiota a quem acabavam de despojar da sua coroa. "É tarde. Vou dormir", disse Sofia, virando-se e dando a conversa por terminada. João só conseguiu ficar ali, atordoado. A sua raiva misturara-se com uma sensação de confusão e humilhação. Tinha subido para dar uma lição à sua esposa, e em vez disso, sentia que acabara de receber uma ele.
Ainda não entendia completamente o que estava a acontecer. Mas uma coisa era certa. A Sofia que conhecia desaparecera e a que a substituíra não lhe agradava de todo. Se o incidente dos cartões de crédito foi o primeiro tremor, os dias seguintes foram uma série de réplicas que derrubaram lentamente o edifício da sua comodidade. Sofia já não precisava de dizer nada, apenas agia em silêncio. Na manhã seguinte, Dona Leonor vestiu-se impecavelmente para ir ao seu encontro com as amigas. Esperou impaciente na entrada. O seu motorista pessoal não chegava. Após várias chamadas sem resposta, finalmente contactou a empresa de motoristas. A resposta foi breve e profissional. Lamentamos, senhora. O contrato de serviço para a sua morada está a ser reavaliado a pedido do nosso cliente principal. O serviço fica suspenso até novo aviso. Cliente principal? Dona Leonor franziu o sobrolho, sem entender. A contragosto e resmungando, teve de chamar um táxi, uma experiência sumamente humilhante para ela. Entretanto, João tentava transferir dinheiro para Catarina, que não parava de se queixar e exigir uma compensação pelo incidente do restaurante. A notificação no ecrã do seu telemóvel deixou-o gelado, saldo insuficiente. Verificou a sua conta. Não havia nem rastro da transferência mensal de Sofia, que normalmente chegava no dia 1. A sua conta estava praticamente vazia. O pânico apoderou-se dele. Ligou a Sofia, mas a chamada foi diretamente para a caixa de correio de voz. O caos em casa crescia. A chefe das empregadas domésticas aproximou-se de Dona Leonor com ar de preocupação. Senhora, ainda não recebemos o nosso salário e a despensa está quase vazia. O serviço de entrega de alimentos online foi suspenso por falta de pagamento. Dona Leonor, que nunca se preocupara com esses detalhes insignificantes, só conseguiu retorquir, pois usem o dinheiro que há em casa. Também não há dinheiro, senhora, respondeu a empregada. Dona Leonor ficou sem palavras. A casa, sempre fresca, agora parecia abafada. A televisão por cabo premium, com as suas centenas de canais internacionais, de repente deixou de funcionar. A ligação à internet, antes ultra-rápida, agora era tão lenta como nos velhos tempos do modem. Uma a uma, as comodidades que davam por garantidas iam sendo cortadas sem aviso prévio. Sofia era como um fantasma na sua própria casa. Ia trabalhar antes do amanhecer e voltava tarde da noite, quando todos dormiam. Evitava deliberadamente o confronto, deixava-os ferver no seu próprio pânico, sentir como a torneira do dinheiro, que sempre fluíra em abundância, agora gotejava até secar. O seu luxo não era mais do que uma ilusão que podia ser desligada tão facilmente como premindo um interruptor. E agora, esse interruptor estava na sua mão. No seu apartamento alugado, Catarina começava a ficar nervosa. O seu belo e rico príncipe João visitava-a agora mais vezes com o sobrolho franzido do que com sacos de compras. As promessas de jantares nos restaurantes da moda, de uma viagem a Bali, de um relógio de edição limitada, tudo se tinha evaporado. Querido, o que se passa contigo ultimamente? Perguntou Catarina, massageando-lhe as têmporas. Acabavam de jantar, não num restaurante de luxo, mas um bacalhau à braspré, cozinhado que João comprara a caminho. Apenas uns problemas em casa, nada de importante. Que tipo de problemas tão graves que a minha mesada ainda não chegou? Retorquiu Catarina. O seu tom começava a afiar-se. E onde está o teu carro? Por que é que ultimamente andas de táxi para todo lado? O que pensarão as minhas amigas se souberem que saio com um homem sem carro? João suspirou. O carro está na oficina e houve um problema com os cartões. Por isso não te pude fazer a transferência. Apenas tenha um pouco de paciência. Paciência? Já tive paciência que chegue, João. Recusei muitos outros homens ricos por ti. Prometeste que te casarias comigo, que me darias uma vida melhor que a dessa tua esposa sonsa. E agora, o que é isto? Ontem tive de pagar eu o jantar. Explodiu Catarina. A sua doce fachada desmoronara-se. A sua relação, construída sobre os alicerces do luxo e das mentiras, mostrava suas primeiras fendas. Catarina não estava com João por amor,
mas pelo estilo de vida que ele lhe podia proporcionar. Quando esse estilo de vida se viu ameaçado, a sua lealdade também vacilou. É algo temporário. Tudo voltará ao normal em breve, disse João, tentando abraçar. Lá, Catarina afastou-o. Quero provas, não promessas. Na próxima semana é o meu aniversário. Quero aquela mala que vimos na Elisia Lisboa. Compra-ma e então acreditarei que está tudo bem. A ameaça, embora não verbalizada, ficou a pairar no ar. João afundou-se no sofá, derrotado. Aquela mala custava dezenas de milhares de euros. Mesmo em circunstâncias normais, era um dinheiro que teria de pedir especificamente a Sofia. Agora, com teias de aranha nas suas contas, a exigência de Catarina soava como uma sentença de morte. Estava encurralado. Por um lado, uma esposa que se tornara um monstro frio que controlava a sua vida. Por outro, uma amante que, ao cortar-se a torneira do dinheiro, começava a mostrar as suas garras. O príncipe idiota deu-se conta de que o seu mundo perfeito se estava a desmoronar. Uma semana de privações foi suficiente para levar Dona Leonor e João ao limite. Não aguentavam mais. Naquela noite, esperaram deliberadamente que Sofia voltasse e interceptaram-na na sala. As luzes estavam acesas no máximo, criando uma atmosfera de interrogatório. Temos de falar. Sofia, disse João, esforçando-se por soar autoritário. O seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela frustração. Falem, disse Sofia com calma, pousando a sua pasta. O que é que pretendes? Retorquiu Dona Leonor. Estás a torturar-nos lentamente. Cortaste-nos tudo, humilhaste-nos, fazes-nos viver como pedintes. É esta a tua forma de nos agradecer toda a amabilidade que te mostramos. Amabilidade? Sofia quase se riu. A que amabilidade se refere? Aos insultos diários ou a abençoar a infidelidade do meu marido? Sofia, isto é ir longe demais, interveio João. És minha esposa. O teu dever é servir o teu marido e a tua família, não agir por conta própria. Se não pode ser uma boa esposa, então talvez nós. Nós o quê, João? Cortou Sofia, a sua voz afiada. Nos divorciamos. É isso que queres dizer? A pergunta direta deixou João e Dona Leonor em choque. Só queriam ameaçá-la. Não estavam realmente preparados para uma consequência tão drástica. Sabiam, embora não o admitissem, que sem Sofia não eram nada. O João já não te tem nenhum respeito. Quer destruir a nossa família, gritou Dona Leonor, tentando manipular a situação. És uma ingrata, Sofia. Acolhemos-te nesta família de prestígio, a ti que vens de um meio humilde. Demos-te uma vida de luxo e agora revoltas-te contra nós. Basta, disse Sofia, farta das suas falsas narrativas. Não disse mais nada. Com um gesto muito tranquilo, abriu a sua pasta, tirou um envelope pardo e pousou-o sobre a mesa de centro, entre eles. O que é isto? Perguntou João com desconfiança. Abrou, respondeu Sofia. Com mãos trêmulas, João abriu o envelope e tirou o seu conteúdo. Uma única fotografia brilhante, tamanho A4. Dona Leonor inclinou-se para ver. No instante, toda a ira e arrogância desapareceram dos seus rostos, substituídas por uma palidez assustadora. A foto capturava com nítida clareza a cena na cafetaria de luxo. João, a olhar com amor para Catarina. Catarina, apoiada coquetemente nele. E Dona Leonor, a sorrir felizmente enquanto lhe arranjava o cabelo com ternura. A prova irrefutável de uma tripla traição. Um silêncio sufocante encheu a sala. O tic-tac do relógio de parede soava como marteladas. Finalmente, Sofia falou. A sua voz era baixa, mas tremia, não de choro, mas de uma fúria contida durante muito tempo. Obrigada por quê, sogra? Os seus olhos cravaram-se em Dona Leonor, pela amabilidade de abençoar a infidelidade do seu filho com o meu dinheiro. Ou pela vida de luxo de que desfrutava com a amante dele, enquanto eu me matava a trabalhar para pagar tudo. Depois virou-se para João. E tu, João, falas do dever de uma esposa. Acaso o dever de um marido é trair, mentir e viver como um parasita da sua mulher? Não houve resposta.
Os dois estavam congelados, nus perante a verdade, apanhados em flagrante. A foto sobre a mesa tornara-se um juiz silencioso que ditava a sua sentença. A verdadeira tempestade acabara de começar, e eles deram-se conta de que já não tinham onde se esconder. O silêncio que se seguiu às palavras de Sofia pesava mais do que qualquer tempestade. A foto sobre a mesa era o centro de gravidade da sala, atraindo todos os olhares e absorvendo todo o oxigênio. João olhava para a foto, depois para Sofia e de novo para a foto. O seu rosto era uma tela de confusão e culpa inegável. Não tinha desculpa, mas Dona Leonor, que vivera décadas sob uma máscara de arrogância, não se ia render tão facilmente. Para ela, admitir um erro era a maior forma de fraqueza. A cor voltou lentamente ao seu rosto pálido, não de vergonha, mas de uma ira que procurava uma saída. É uma montagem, sibilou, apontando para a foto com um dedo trêmulo. É uma foto manipulada. Estás a fazer isto de propósito para ficares com toda a fortuna do meu filho. A fortuna do seu filho, sogra. Sofia olhou-a sem pestanejar. A que fortuna se refere? A tudo isto, Dona Leonor abrangeu a magnífica sala com um gesto da mão. Esta casa, tudo o que há nela, é do João. Tu só vives aqui de favor. Devias estar agradecida por te deixarmos ficar. E agora atreves-te a montar este drama de pacotilha. Era o seu último e fatal erro. Era a arma final que sempre usara para ameaçar Sofia. Mas naquela noite, a arma virou-se e apontou diretamente contra ela. De acordo, disse Sofia com calma, como se tratasse com um cliente difícil. Se insiste que eu só vivo de favor e que esta casa é propriedade do seu filho, então não há mais nada a falar. Dona Leonor sentiu que ganhara. Fico contente que entres em razão. Agora faz as malas e desaparece da casa do meu filho. Fora. João parecia alarmado com a escalada da situação. Mãe tentou intervir, mas foi silenciado pelo olhar fulminante da sua mãe. Sofia não se moveu 1 centímetro. Apenas olhou para a sogra com uma expressão indecifrável, uma mistura de pena e desprezo. Irei com todo o gosto, disse ela. Dona Leonor sorriu, triunfante. Mas serão vocês os dois a fazer as malas. Inclinou-se, abriu a pasta que deixara no chão e tirou uma grossa capa de plástico azul. Abriu-a e desdobrou o seu conteúdo sobre a mesa, mesmo ao lado da foto da traição. Eram vários documentos oficiais com o timbre da Conservatória do Registro Predial, selos e assinaturas. O mais destacado estava no topo, a escritura de propriedade do terreno e do edifício em que se encontravam. Leiam, disse Sofia. Leiam o nome do proprietário único que aí figura. Hesitante, João pegou no documento. Os seus olhos arregalaram-se ao ler o nome impresso a negrito na secção titular. Não era o seu nome, não era o do seu pai, nem sequer era um nome conjunto. Havia apenas um nome, Sofia Oliveira. Debaixo, a data da transação, 2 anos antes de ela e João se casarem. A compra fora, feita a pronto pagamento. O documento caiu das mãos inertes de João. Dona Leonor arrancou-o e leu-o em pânico. Leu-o 1, 2, 3 vezes. A verdade atingiu-a com tal força que cambaleou para trás e deixou-se cair no sofá. O seu rosto, antes vermelho de ira, estava agora pálido como o de um cadáver. Toda a narrativa da sua vida se desmoronara num instante. Não era a grande dama da casa do seu filho. Era uma simples inquilina, uma parasita que vivia da generosidade da nora que tanto desprezara. Esta casa é minha, repetiu Sofia, a sua voz clara e autoritária no silêncio sufocante. Os carros na garagem são ativos da minha empresa. Estes móveis, fui eu que os paguei. Até o prato que usou para jantar ontem à noite é meu. Fez uma pausa, deixando que a cruel verdade lhes penetrasse até aos ossos. Então, sogra, repito-lhe a pergunta, se alguém tem de se ir embora daqui, quem será? Passaram-se 2 dias numa atmosfera de guerra fria sufocante.
Dona Leonor trancou-se no seu quarto, demasiado humilhada para dar a cara. João deambulava pela casa como um leão enjaulado, confuso, furioso e desesperado. Cada tentativa de contactar Sofia por telefone falhou. A sua esposa parecia ter desaparecido, mas a sua presença sentia-se em cada canto através dos serviços cortados e do silêncio torturador. Ao terceiro dia, João recebeu uma mensagem de Sofia. Era curta e sem emoções. Amanhã, às 10 horas, nesta morada. Para acabar com tudo. Vem sozinho. Debaixo, uma morada no coração do distrito financeiro de Lisboa, um arranha-céus imponente pelo qual João passara muitas vezes, mas no qual nunca entrara. Uma centelha de esperança acendeu-se na sua mente. Talvez Sofia quisesse negociar, talvez ainda conseguisse uma parte, ou pelo menos acesso a fundos de emergência. Com essa ideia, decidiu ir. Na manhã seguinte, com o último dinheiro que lhe restava na carteira, apanhou um táxi para a morada indicada. Ficou boquiaberto ao chegar em frente ao edifício chamado Torre B Dynamics. Não era um pequeno escritório, era a sede de um enorme conglomerado corporativo. Hesitante, entrou no átrio de uma opulência incrível. O chão de granito preto brilhava como um espelho. Uma recepcionista levantou-se ao vê-lo aproximar-se e sorriu amavelmente. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Tenho um encontro com a Sofia Oliveira, respondeu João, algo nervoso. A recepcionista sorriu ainda mais. Ah, o senhor Santos. Com certeza, a presidente está à sua espera. Acompanho-o. Presidente? O coração de João bateu com força. Seguiu a recepcionista até um elevador privado para VIPs. No último andar, o 50. Vero. As portas abriram-se e uma jovem de aspecto profissional cumprimentou-o. Bom dia, senhor Santos. Sou a Marta, a assistente pessoal da presidente Oliveira. Por aqui, por favor. João caminhou por um corredor silencioso e alcatifado. Cada funcionário com quem se cruzava parava para fazer uma respeitosa inclinação de cabeça. Bom dia, senhor Santos. Todos pareciam conhecê-lo. Marta abriu uma enorme porta de madeira no final do corredor. Atrás, estendia-se um escritório maior do que todo o resto do chão da sua casa. As paredes eram de vidro, oferecendo uma vista de 360 graus de Lisboa. No centro, atrás de uma imponente secretária de mogno, estava sentada uma mulher. Era Sofia, mas ao mesmo tempo não era. Usava um fato de saia e casaco azul escuro, perfeitamente ajustado. O seu cabelo estava apanhado num coque impecável e a sua aura emanava um poder e uma confiança absolutos. Esta não era a Sofia que cozinhava ensopado de borrego na cozinha. Não era a Sofia que baixava a cabeça perante os insultos. Esta era uma rainha no seu trono. Bem-vindo a B Dynamics, João, cumprimentou Sofia, a sua voz tranquila, mas ressonante. Ou melhor dizendo, bem-vindo ao meu mundo. João só conseguiu ficar ali, boquiaberto. Uma placa na secretária confirmou tudo. Sofia Oliveira, presidente e CEO. Esta empresa é tua? Sim, é minha. Fundei-a há 8 anos, a começar numa pequena garagem, respondeu Sofia, como se falasse do tempo. Pressionou um botão do intercomunicador. Marta, traga o relatório financeiro do senhor Santos, por favor. Momentos depois, Marta entrou e colocou uma pasta em frente a João. Abre-a. Ordenou Sofia. Com mãos trêmulas, João abriu-a. Dentro estava a discriminação detalhada de cada investimento que recebera mensalmente. Não eram rendimentos de investimento, eram uma despesa da empresa, codificada como abono de família para diretores. A página seguinte detalhava cada gasto dos cartões de crédito, seus e da sua mãe. Tudo pago integralmente pela B Dynamics. Tudo o que tiveste, tudo o que desfrutaste, tudo o que usaste para manter a tua amante, continuou Sofia. A sua voz desprovida de emoção era uma mesada minha, um benefício que te proporcionei pelo teu estatuto como meu marido.
Olhou diretamente para os olhos de João, agora cheios de terror. E como um funcionário de baixo rendimento, esses benefícios ficam oficialmente revogados. João desabou na cadeira em frente à secretária. A sua coroa invisível fora feita em pó. O príncipe idiota finalmente percebeu que não era nada, apenas um nome numa lista de abonos que acabara de ser eliminada. A derrota de João na Torre B Dynamics foi psicológica, mas Sofia sabia que, para gente como ele e Dona Leonor, o golpe mais duro era a perda física e pública dos seus símbolos de estatuto. 2 dias depois daquela reunião, o desportivo europeu vermelho que João usava para se exibir estava estacionado em frente à casa. João preparava-se para sair para a humilhante tarefa de pedir dinheiro emprestado aos amigos. No momento em que abria a porta, 2 grandes reboques pararam à sua frente, bloqueando a saída. Vários homens corpulentos com uniformes que diziam "Logística BD" desceram. "Bom dia. Somos do Departamento de Gestão de Ativos, da B Dynamics", disse o chefe da equipa, cortês mas firme. Mostrou uma ordem. "Estamos aqui para recuperar os 2 veículos com as matrículas indicadas neste documento, ativos da empresa. Um era o desportivo de João, o outro o luxuoso SUV que Dona Leonor usava para suas reuniões sociais." "Que diabo é isto?" "Este é o meu carro", protestou João. "Segundo os nossos registros, senhor, este veículo está registrado como carro de empresa para uso executivo em nome da B Dynamics. Não é de sua propriedade pessoal", respondeu o funcionário com calma, fazendo um sinal à sua equipa para que começasse a operação. De dentro, Dona Leonor ouviu o alvoroço e saiu a correr. Os seus olhos arregalaram-se ao ver o seu precioso carro a ser preparado para ser rebocado. "Ei, o que estão a fazer ao meu carro? Não sabem quem eu sou?" gritou histericamente. Os vizinhos começaram a sair das suas casas para observar o drama que se desenrolava em frente à magnífica mansão. Para Dona Leonor, que sempre cuidara da sua imagem de matriarca da alta sociedade, a cena era um pesadelo. "Apenas seguimos as ordens do proprietário legítimo, senhora", respondeu o funcionário, impassível perante a sua histeria. João e Dona Leonor não puderam fazer nada senão observar. Impotentes, como os seus 2 símbolos de orgulho eram carregados e levados embora. Estavam encalhados no seu palácio, sem as suas carruagens douradas. A humilhação frente às dezenas de olhos curiosos dos seus vizinhos foi mais dolorosa do que a própria perda econômica. Sofia não lhes tirara apenas o luxo, mas também o seu orgulho e a sua máscara social. Perder o carro foi um golpe duro para João, mas o golpe de misericórdia veio de onde menos esperava. Catarina. O seu aniversário era em 2 dias, e João estava na pior situação da sua vida, sem dinheiro, sem carro, sem poder. Desesperado, vendeu o único relógio de luxo que ainda possuía, um presente que Sofia lhe dera num antigo aniversário. Com esse dinheiro, comprou uma mala de uma marca portuguesa decente, mas muito longe do padrão da Elísia Lisboa que Catarina exigira. Apresentou-se no apartamento de Catarina com a caixa de presente e um ramo de flores. O rosto de Catarina, inicialmente sorridente, azedou ao ver o conteúdo da caixa. "O que é isto?" perguntou com um tom glacial. É o teu presente." "Feliz aniversário, querida", respondeu João nervoso. Catarina soltou uma gargalhada desdenhosa. "Presente? Chamas a isto um presente? A minha mala de ir às compras é mais cara que isto. Catarina, por favor, entende. Estou a passar por um mau momento. Os teus problemas não me interessam", cortou Catarina, a sua ira explodindo. Atirou-lhe com a caixa da mala. "Estou farta das tuas desculpas. És um falhado, um príncipe sem reino. Pensavas que eu ia continuar contigo agora que és um Zé, ninguém? És apenas um parasita que vivia da sua mulher, João. E agora que ela te fechou a torneira, não és nada." Cada palavra de Catarina era um punhal direto ao coração do já destroçado ego de João. "Já encontrei o teu substituto", continuou Catarina com um sorriso cruel. "Um homem de verdade, não um menino da mamã como tu.
Nesse momento, a buzina de um carro de luxo soou da rua. Catarina pegou na sua mala, uma autêntica da Elisia Lisboa. "De onde tiraste isso?" perguntou João com voz rouca. "Do senhor Magalhães. Ele vai levar-me a Paris na próxima semana para celebrar o meu aniversário", respondeu ela com indiferença. Passou por João, batendo-lhe deliberadamente com o ombro, e abriu a porta. "Ah, mais uma coisa. A renda deste apartamento vence amanhã. Parabéns por ficares na rua." Catarina fechou-lhe a porta na cara. Através da janela, João viu-a descer e entrar num Bentley conduzido por um homem mais velho e abastado. Partiram a rir, deixando João sozinho no silencioso corredor do prédio, destroçado e completamente só pela primeira vez na sua vida. Após ser abandonado por Catarina, João regressou à casa aos tropeções. Encontrou a mãe sentada na escura sala de estar. Tinham cortado a eletricidade. Não tinham podido, ou melhor, não tinham sabido pagar a fatura. Apenas uma tênue luz de emergência revelava o pó que começava a acumular-se sobre os móveis caros. Sentaram-se num silêncio miserável, dois membros da realeza desterrados do seu trono. De repente, a porta principal abriu-se. Era Sofia. A sua silhueta recortava-se contra a luz do exterior. Não acendeu nenhuma vela, nem candeeiro. Simplesmente ficou no umbral, observando as duas figuras encolhidas na escuridão. "Vim fazer-vos uma última oferta", disse Sofia, a sua voz fria e profissional. João e Dona Leonor levantaram a cabeça. "Tem duas opções", continuou. "Primeira, vão-se embora daqui esta mesma noite. Podem levar a vossa roupa, mas nada mais. Não apresentarei queixa contra vocês por nada e serão livres de ir para onde quiserem. Ir-se sem dinheiro, sem destino, sem um lugar para viver." A opção era equivalente a ficar na rua. A segunda opção. Sofia estendeu a mão. Na sua palma havia uma simples chave. "Aluguei um pequeno apartamento para vocês. Paguei 3 meses de renda adiantados. Tem móveis básicos e há algum dinheiro sobre a mesa para comerem durante uma semana. Depois disso, terão de encontrar forma de sobreviver por vossa conta." Dona Leonor olhou para a chave com olhos de horror. Um pequeno apartamento alugado, depois de décadas de luxo, era uma humilhação inimaginável. Mas João viu-o de outra maneira. Depois da humilhação com Catarina e de ficar sem um cêntimo, a oferta de Sofia parecia uma boia de salvação no meio do oceano. Era uma humilhação, sim, mas também era uma oportunidade de sobreviver. Com a mão trêmula, passando pela sua mãe, ainda paralisada pelo choque, João caminhou até Sofia. Não se atreveu a olhar lá nos olhos. Simplesmente baixou a cabeça e pegou na pequena chave da palma da sua mão. A chave parecia mais pesada que um lingote de ouro. Era a chave da sua nova e miserável vida e o símbolo da sua rendição absoluta. Naquela noite, com apenas 2 malas de roupa, João e Dona Leonor apanharam um táxi e abandonaram o seu palácio. Chegaram a uma ruela estreita nos subúrbios da cidade. O apartamento era exatamente como tinham imaginado. Pequeno, com a tinta das paredes a começar a descascar e uma única lâmpada que piscava debilmente na entrada. Quando João abriu a porta, um cheiro a umidade e a mofo recebeu-os. Esta era a sua amarga realidade. Do trono de ouro, tinham caído no abismo mais profundo. A vida no apertado apartamento alugado foi um inferno para Dona Leonor. O seu orgulho era erodido a cada dia pelo calor sufocante sob o telhado de chapa, pelo barulho dos vizinhos através das paredes finas e pela amarga realidade de ter de pensar 2 vezes antes de comprar comida. O dinheiro que Sofia lhes deixara esgotou-se rapidamente. Agora, viviam do pequeno e irregular salário que João ganhava. A arrogância já não era um luxo que se pudesse permitir. O golpe final no seu orgulho chegou quando, desesperada, tentou contactar uma das suas antigas amigas da alta sociedade, uma que sempre a elogiara. Com o último saldo do seu telefone, ligou-lhe e, com voz suplicante, tentou pedir-lhe dinheiro emprestado. A resposta foi gélida e insultuosa. "Ah, Leonor, lamento.
O meu marido disse-me para não nos relacionarmos com gente de má reputação. Além disso, vamos de férias para a Suíça e precisamos de todo o nosso dinheiro. A chamada foi desligada. Nesse momento, Dona Leonor desmoronou-se. Deu-se conta de que o estatuto social que tanto venerara era tão fino como o papel. Sem dinheiro nem luxo que a apoiassem, não era ninguém aos olhos deles, apenas uma fofoca vergonhosa. Reunindo as últimas forças e o último grama de orgulho que lhe restavam, fez algo que nunca na sua vida imaginara. Apanhou um autocarro urbano, quente e lotado, e dirigiu-se à Torre B Dynamics. Parecia tão pequena e perdida no grandioso átrio. A sua roupa, antes cara, agora parecia gasta e desbotada. Marta, a assistente de Sofia, encontrou-a no átrio com um olhar de compaixão. Não a levou ao escritório da CEO, mas a uma pequena e modesta sala de reuniões. Minutos depois, Sofia entrou. Não usava um fato de poder, mas uma simples blusa e calças. O seu rosto estava sereno. Não havia nenhuma expressão de triunfo. Dona Leonor não aguentou mais. Ajoelhou-se no chão e desatou a chorar. O seu choro já não era o de uma rainha do drama manipuladora. Era o soluço desconsolado de uma mulher idosa que perdera tudo. Lamento, Sofia, lamento, soluçou entre lágrimas. Eu errei. Fui arrogante, fui cruel contigo. Eu tinha ciúmes de ti. Ciúmes de ver o quão brilhante tu eras enquanto o meu filho. O meu filho não era capaz de fazer nada. Por isso te culpava de tudo. Confessou tudo. Os seus ciúmes do sucesso de Sofia, que conhecia em segredo, a sua arrogância, que usava para esconder a vergonha de o seu filho ser um sustentado, e o seu erro fatal de apoiar a infidelidade de João para ter uma nora que pudesse controlar. Por favor, peço-te, Sofia, não te peço que me devolvas o luxo. Simplesmente não consigo viver assim. Castiga-me a mim, mas não sejas tão dura com o João. Tudo o que ele fez foi por minha má educação. Sofia ouviu toda a confissão em silêncio. Não a ajudou a levantar-se. Deixou que a sua sogra vomitasse todo o veneno do arrependimento que guardava no seu coração. Quando o choro amainou, Sofia finalmente falou. A sua voz era suave, mas firme. Levante-se, sogra. Ajoelhar-se não mudará nada. O arrependimento não significa nada sem uma mudança. Este castigo não foi para torturar, mas para ensinar. Que lição aprendeu? Dona Leonor olhou-a com os olhos inundados de lágrimas. Pela primeira vez, viu Sofia não como sua nora ou uma máquina de fazer dinheiro, mas como uma mulher muito mais sábia e forte do que ela. Enquanto a sua mãe engolia o amargo remédio do arrependimento, João engolia o pó e o suor num enorme armazém de logística nos arredores da cidade. Depois de ser rejeitado em dezenas de escritórios pela sua falta total de experiência, o único trabalho que conseguiu foi como trabalhador de armazém. O primeiro dia foi um inferno. O seu corpo, habituado à suavidade dos sofás e ao frescor do ar-condicionado, teve de levantar caixas pesadas sob o calor do telhado do armazém. Os seus músculos gritavam de dor. As suas mãos macias arranharam-se e encheram-se de bolhas na primeira hora. O seu capataz era um homem rude que lhe gritava se trabalhasse demasiado devagar. Comeu com os outros trabalhadores, sentado num pedaço de cartão com uma marmita de comida simples. Ouviu-os queixarem-se das prestações da mota e das aulas extracurriculares dos filhos, problemas reais que soavam estranhos aos seus ouvidos. Ali, ninguém se importava com o seu apelido ou com o carro que costumava conduzir. O seu valor era medido unicamente pela quantidade de caixas que conseguia mover. Todas as noites voltava ao apartamento exausto. Adormecia instantaneamente, sem tempo para pensar demasiado. Lenta, mas inexoravelmente, o duro trabalho físico começou a mudá-lo. A sua arrogância e preguiça foram erodidas por um esgotamento avassalador. No final da primeira semana, recebeu o seu salário. Algumas notas velhas num envelope pardo. A quantia não chegava nem para pagar uma rodada de bebidas na cafetaria onde costumava ir com Catarina.
Mas ao olhar para aquele dinheiro, uma estranha sensação cresceu no seu coração, uma que nunca antes sentira: orgulho. Este dinheiro era seu. Não era um presente, nem uma mesada, nem o resultado de ser um sustentado. Era o fruto do seu próprio suor. Naquela noite, pela primeira vez, deu todo o seu salário à sua mãe. Mãe, para as compras da semana, disse brevemente e foi para o seu quarto descansar, com o corpo dorido. Dona Leonor olhou para o dinheiro nas suas mãos e depois para as costas do seu filho, que agora pareciam mais fortes e robustas. As lágrimas voltaram a assomar aos seus olhos. O seu filho, o seu príncipe idiota, estava finalmente a começar a aprender a ser um homem. Um mês depois da lacrimosa reunião com Dona Leonor, Sofia decidiu que era hora de fechar o último capítulo do seu passado. Não convocou João ao seu escritório nem à sua casa. Foi à pequena cafetaria, onde os trabalhadores do armazém comiam o seu almoço. João estava sentado sozinho num canto, a devorar a sua comida. O seu aspecto mudara muito. A sua pele estava mais escura do sol, o seu corpo mais musculado, e o seu olhar já não era vazio, mas tinha a concentração de um trabalhador. Não pareceu surpreendido ao ver Sofia entrar e sentar-se à sua frente. Sofia, em contraste com o ambiente, vestia uma elegante roupa casual, mas já não havia uma aura de frieza intimidante. O seu rosto parecia mais tranquilo, mais em paz. "Como estás, João?" cumprimentou, a sua voz sincera. "Bem", respondeu ele, breve e desajeitadamente. "O que fazes aqui?" Sofia foi direta ao assunto. Pousou uma grossa pasta sobre a mesa, entre os seus pratos. "São os papéis, João. Lê, os e, se estiveres de acordo, assina." João já sabia o que eram. Os documentos do divórcio. Leu-os rapidamente. Sofia não pedia nada. A partilha de bens simplesmente estabelecia que todos os ativos, em nome de Sofia, continuariam a ser seus, e João não receberia um cêntimo, um facto que ele já aceitara. Não havia cláusulas humilhantes nem onerosas. Tudo era limpo e profissional. "Não vou dificultar as coisas", disse João com voz rouca, sem desviar o olhar do papel. "Vou assinar." "Obrigada", respondeu Sofia. Houve um momento de silêncio, apenas quebrado pelo bulício da cafetaria. "Sofia", disse João finalmente, atrevendo-se a olhar nos olhos daquela que fora sua esposa. "Lamento por tudo. Sei que é demasiado tarde e não espero que me perdoes. Só queria que soubesses. Lamento mesmo." Sofia olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, viu o verdadeiro João. Não o príncipe idiota, não o marido traidor, mas simplesmente um homem que cometera muitos erros e agora estava a assumir as consequências. "Eu perdoo-te, João", disse Sofia em voz baixa, "e perdoo a mim mesma por me ter abandonado durante tanto tempo. Agora, ambos podemos começar uma nova vida." João assinou os papéis com uma caneta que Sofia lhe emprestou. Quando lhe devolveu a pasta, foi como se um peso enorme se tivesse levantado dos seus ombros. Era um final triste, mas também um alívio. O seu casamento cheio de farsas terminou oficialmente numa humilde cafetaria, sobre uma mesa partilhada com um prato de comida e o suor do trabalho. Passaram-se os meses e a vida de João e Dona Leonor encontrou um novo e árduo ritmo. Quando o contrato de 3 meses que Sofia pagara terminou, tiveram de pagar a renda por si mesmos. Tiveram de se mudar para um apartamento ainda mais pequeno e mais afastado do centro. Dona Leonor, sem nenhuma habilidade profissional, começou a aceitar encomendas de bolos e tartes caseiras dos seus vizinhos. O seu talento culinário, antes usado apenas para se exibir nas suas reuniões sociais, era agora o seu único meio de sobrevivência. Todas as manhãs aprendeu a regatear os preços dos legumes no mercado do bairro e a contar cada euro com cuidado. Já não se queixava. O seu rosto envelhecido estava marcado pelo cansaço, mas também por uma nova fortaleza. João continuou a trabalhar no armazém. O seu salário era baixo, mas era um trabalhador diligente. Já não sonhava com desportivos ou relógios de luxo.
Os seus sonhos agora eram muito mais modestos: pagar a renda a tempo e garantir que a sua mãe tivesse ingredientes para os seus bolos. A relação mãe e filho transformou-se por completo. Antes, eram parceiros na preguiça e na arrogância. Agora, eram uma equipa que lutava para sobreviver. Por vezes, quando João voltava do trabalho e encontrava a mãe a dormir de cansaço em frente ao forno, cobria-a com uma manta, um pequeno gesto de cuidado que nunca antes lhe teria ocorrido. Tinham perdido tudo: fortuna, estatuto, amigos e família. Foi uma lição de vida muito, muito cara. Não eram felizes, mas já não viviam numa mentira. Na pobreza e no trabalho duro, estavam a recuperar lentamente os pedaços perdidos da sua dignidade. Sofia não lhes dera um peixe, nem sequer lhes dera uma cana de pesca. Simplesmente os atirara ao mar e os obrigara a aprender a nadar. E, surpreendentemente, estavam a conseguir. Um ano depois, Sofia estava de pé em frente à enorme janela do seu novo escritório em Singapura. A B-Dynamics tivera um sucesso massivo na sua expansão para o mercado do Sudeste Asiático. O contrato que acabara de assinar estava avaliado em milhares de milhões. Sorriu levemente. Não era o sorriso frio e calculista de antes, mas um sorriso tingido de satisfação genuína e paz. Depois do divórcio, por vezes recebia notícias de João e Dona Leonor, através de Marta, que os monitorizava discretamente por sua ordem. Ao saber que estavam a sobreviver por si mesmos, Sofia pôde finalmente deixar ir o passado por completo. Já não vivia à sombra da vingança. A sua energia agora dedicava-se por completo a construir o seu império e, o que é mais importante, a sua própria felicidade. Começou a dedicar mais tempo a si mesma, aprendeu a pintar, viajou sozinha, fez novos e sinceros amigos. O seu telefone tocou. Era uma videochamada da sua amiga Lúcia. Parabéns, presidente. Que espetáculo! Vi a notícia do contrato na televisão, exclamou Lúcia do ecrã. Sofia riu-se. Obrigada, Lúcia. Tudo graças ao teu apoio. Bem, quando voltares temos de celebrar. Em breve, respondeu Sofia. Os seus olhos contemplaram o horizonte brilhante da cidade sob ela. Depois da chamada, Sofia ficou ali, a olhar para as intermináveis luzes da metrópole. Antes, o seu mundo parecia uma gaiola dourada que ela mesma construíra para se encerrar numa farsa. Tornara-se voluntariamente um pássaro invisível para proteger o ego de outra pessoa. Agora, dava-se conta de que a gaiola nunca existira. A porta sempre estivera aberta, só que ela tinha demasiado medo de voar. A traição e a dor tinham sido a tempestade que quebrou a sua gaiola e a sua vingança, a forma como aprendeu a usar as suas asas. Já não precisava de uma gaiola. Já não precisava de atenuar a sua luz por ninguém. Era Sofia Oliveira, não a esposa de ninguém, não a nora de ninguém. Era a rainha do seu próprio destino. Olhando para o vasto e livre céu noturno, sussurrou para si mesma: o mundo é meu.